Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação, tá? Nossa aula aí ela vai ser gravada e posteriormente aí disponibilizada para que vocês possam rever a aula aí, estudar a hora que vocês quiserem, quando que vocês quiserem, onde vocês quiserem, tá? Posteriormente aí vou passar o link para que vocês possam rever a aula, ok? Nesse quarto bimestre, né, no nosso quarto bimestre, estamos estudando as funções trigonométricas, né? Então já vimos a função seno, né? Vimos várias coisas sobre a função seno, gráfico, domínio, período. Fizemos vários exercícios da função seno, certo? Bom, na aula de hoje, né, a partir da aula de hoje, vamos estudar a função cosseno, né? A função cosseno. E aí, a função cosseno, ó, uma função dessa forma, g de x aqui, esse g aqui é só para representar a função, pode ser o f de x, y de x, enfim. Professor, Oi? o senhor não está apresentando, não? Ah, não estou apresentando não, né? Desculpa. Tá? Então, pode ser uma função f de x, g de x, qualquer uma função dessa forma, tá certo? Qualquer uma função que em relação à função cosseno de x, tá certo? Então essa daqui é a função cosseno de x. Então vamos esboçar o gráfico dessa função cosseno de x, tá? Então de antemão eu já digo para vocês que o gráfico ele também vai ser uma onda, tá? Vão ser ondas, certo? É muito parecido com o gráfico da função seno. A única coisa que temos que fazer é ajustar, né, os valores, tá? Os valores, ou seja, de onde vai começar, de onde vai terminar aí o gráfico da função cosseno, certo? Bom, só para dar uma relembrada aí para vocês, né? Se tivermos o ciclo trigonométrico, né? Então, se tivermos o ciclo trigonométrico aí, né? Como estamos estudando a função cosseno, a gente já sabe que o eixo cosseno é esse eixo aqui, que é análogo ao eixo x, não é isso? E aí o interessante é sabermos esses pontos extremos com relação ao cosseno, tá? Então esses pontos extremos são 0 graus, π sobre 2, né? 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 e 2π e assim por diante, tá? Ou, se for em graus, 0 graus, 90, 180, 270, 360 e assim por diante, tá? Bom, como o eixo cosseno é esse eixo aqui, né? É o eixo das abscissas, né? Então, quando tiver em 0 graus, né? Essa circunferência, ela vai, como ela tem raio 1, ela vai estar tocando aqui, ó, no eixo x, né, nesse eixo dos cossenos, justamente no ponto 1. Isso implica que o cosseno de 0 graus, né, eu vou até colocar aqui, ó, mais organizado aqui, que o cosseno de 0 radiano ou 0 graus, né, 0 radianos, equivale a 1, tá? Porque o raio da circunferência aqui é 1, então como toca aqui esse eixo no ponto 1, então aqui vale 1 o 0 grau. Certo? Isso aí tudo a gente já viu, tá? Só relembrando aí para vocês, para a gente marcar os pontos no plano. Bom, o cosseno de π sobre 2, ou seja, de 90 graus, que é aqui em cima, ó, ela vai tocar nesse ponto aqui, que se eu trouxer para o eixo cosseno, ela vai tocar justamente aqui, ó, em 0, né? No 0 graus. 0, aliás, 0. O valor da função vai ser 0, né? Então, cosseno de π sobre 2 vai ser 0, né? Em π aqui, ó, π tocou aqui nesse ponto, tá? Então, o cosseno de π, como essa circunferência aqui, ela tem raio 1, para cá é positivo, para cá é negativo, 1 positivo, para cá, ó, menos 1, tá? 1 negativo. Então, o cosseno de π vale menos 1.
aqui é 270, ou 3π sobre 2. 3π sobre 2, esse ponto aqui, ó, para o eixo dos cossenos, quando eu tocar, trazer perpendicular para o eixo dos cossenos, ele vai tocar justamente na origem, no zero. Então, o cosseno de 3π sobre 2 vale zero. E o de 2π? 2π é aqui, né? Uma volta completa nessa circunferência. Tocou aqui, que vai ser, ó, 1 também, tá? Essa distância daqui para cá vale 1, tá? Então, o cosseno de 2π vale 1. E assim por diante, né? Se aqui foi 360, 360 mais 90 vai dar 450. E aí você vai sempre completando aqui, tá? E aí vai caindo exatamente nesses pontos. Um cosseno, né? Em relação ao cosseno. O cosseno do ponto aqui, né? Que vai ter o correspondente no zero. Vai ser 1. Aqui em cima, 0. Menos 1. 0. 1. 0, menos 1 e assim por diante, tá certo? E agora a gente vai marcar esses pontos aí no gráfico, tá? Vamos marcar esses pontos no gráfico. Cosseno de 0, ou seja, aqui é o valor de x, ó. Quando x for 0, o valor da função vale 1, tá? Então, se x é 0, y vale 1. Então, tá aqui, ó, nesse ponto aqui, a função vai passar por esse ponto. Quando x for π sobre 2, o y vai ser 0. Então, π sobre 2, ó, e 0 é este ponto aqui. Quando x for π, y vai valer menos 1. π e menos 1, este ponto aqui. 3π sobre 2 vai valer 0. Então, 3π sobre 2 vai valer 0, então é este ponto aqui. 2π e 1, 2π, cosseno de 2π vale 1. Então, toca aqui em cima, tá? Então, aí, ó, ela vem por esse ponto aqui, né? Ela começa aqui, ó, desce, tocou aqui embaixo, subiu e tocou aqui em cima, ó. Ela partiu daqui de cima, veio embaixo, subiu, ó, e tá chegando aqui em cima de novo. Então, a partir de agora, o movimento ele vai se repetir. O que vai acontecer? Aqui ela vai descer, vai tocar no próximo ponto, descer, subir e assim por diante, formando essa onda aí, tá? Bom, e aí você pode pegar agora os valores negativos. É só você andar no sentido horário no ciclo trigonométrico. Vai tocar no 1, o outro aqui vai tocar no 0, né? Menos π sobre 2, toca no 0. Menos π sobre 2 é no 0. Menos π é no menos 1. Menos π no menos 1. Menos 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, ó. Menos 3π sobre 2 é no 0. E no menos 2π no 1. No 1 aqui em cima, ó. Bom, só passar por esses pontos aí, tá, ó. Então tá aí o gráfico, né, da função cosseno, tá? Então é só seguindo isso daí. O domínio, como é os números reais, pode ser qualquer valor para x. Essa função ela vai estar marcada dessa forma aí, a função g de x igual ao cosseno de x. Ok, pessoal? Bom, o que acontece, ó, como essa função ela daqui, né, você pega aqui, você pode pegar qualquer valor, mas eu vou pegar aqui iniciando do 0. Então ela vem, ó, pá, e chegou até aqui, ela completou o movimento todo. A partir daqui ela vai repetir, ó, vai começar a repetir esse movimento aqui, ó, desceu, para cá vai descer. Qual é o tamanho dessa repetição aí, desse período, né? Esse aqui vai ser chamado de período. O período para essa função, ó, ela vai ser o final, né? Esse ponto aqui que vale 2π, menos esse ponto aqui inicial, ó, que vale 0. 2π menos 0, 2π. Então, o período que essa função cosseno de x ela vai se repetir, vai ser de 2π em 2π, tá?
Por que eu fiz esse menos esse? Porque se eu quisesse fazer agora, ó, não, pessoal, não vou querer começar daqui não, tá? Eu quero pegar desse ponto aqui, ó, desse zero aqui, né? Ela tocou aqui, ó, subir, desceu, subiu e tocou aqui no próximo ponto, né? Eu vou fazer esse cálculo aí agora, tá? Ou eu posso pegar daqui, ó, daqui desse ponto, subiu, desceu, chegou até aqui. O que é que eu tenho que fazer para calcular agora o período se eu tivesse apenas essas partes aqui, ó? Então eu venho daqui para cá. Eu faço sempre o final menos o inicial. 3π sobre 2 menos esse valor aqui, que é menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2. Então, aqui vai ficar 3π sobre 2 menos com menos dá mais π sobre 2, que isso daqui vai ficar 4π sobre 2, que vale 2π o período aí, tá? Então, é sempre, quando eu quiser calcular um período, eu pego um ponto, faço essa função voltar para esse ponto e faço o final menos o inicial, tá? De onde chegou menos aonde iniciou, e aí eu vou fazer o cálculo desse período. Bom, geralmente a gente começa pegando do zero, porque aí vai até o último ponto. Então, esse valor, 2π menos zero, 2π. Então, por isso que fica justamente o período, essa parte aqui, tá? Então, o domínio dessa função, né? O domínio da função cosseno, né? Dessa função g, ela vai ser igual a quem? Bom, o domínio pode ser qualquer um número real, tá? Qualquer número real, essa função ela aceita. Qual seria a imagem dessa função, né? Dessa função g, a imagem da função g. A imagem dessa função g, ela vai ser todos os y, né, pertencentes aos reais, porque a imagem a gente olha para os valores de y. Tal que aconteça o quê? Qual é o menor valor em y que essa função assume? É esse valor aqui, não é? Ó, ela toca aqui embaixo, ó, ela não passa desse ponto, que vale para y, vale menos 1. Então, é menos 1. E qual o maior valor? 1. Então, essa função, a imagem dela vai estar sempre entre menos 1 e 1, né? Ou seja, menos 1 vai ser menor ou igual a y, que é menor ou igual que 1. Então, essa função aí está sempre entre menos 1 e 1, tá? Outra coisa que podemos ver é o período, né? Que eu acabei de falar lá. O período vale 2π como calculado. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Deu para entender tudo aí? Alguém ficou com alguma dúvida no esboço do gráfico da função cosseno? Não, né, Giovana? Muito bem, Joel. Ok, Camila. Então vamos aí, ó. Vamos fazer algumas modificações desse gráfico da função cosseno, tá? Vamos calcular algumas modificações, algumas variações do gráfico da função cosseno, tá? E aí a função cosseno começa a partir da página 110, tá? Bom, então vamos aqui para alguns exercícios resolvidos, aqui seguindo o livro de vocês, né? Alguns exercícios resolvidos aqui, tá? Essa função aqui, ó, esboçar o gráfico da função f de x igual a 2 cosseno de x, tá? O que acontece? Aqui a nossa função ela está multiplicada por 2. Então o que pode acontecer? É só você pegar ou a gente vai fazer aqui ponto a ponto, né? Ou se você for um pouco mais esperto, né? O que acontece? Se ela está pegando a função cosseno, né? A função cosseno que ela vinha no 1, 0, 1, 0, 1, menos 1 e assim por diante, e está fazendo o quê? Multiplicando por 2, né? O valor de y. Então, basta você fazer essa multiplicação aí da função anterior que a gente fez, multiplicar por 2 e traçar o novo gráfico. Bom, quem não conseguiu pegar essa visão aí, né? Vamos fazer ponto a ponto, tá? Então, vamos colocar os pontos fundamentais para x, né? Para os extremos, que é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, né? E aí a gente já sabe para esses pontos. O cosseno de 0, ó, aqui é 2 vezes o cosseno, o valor de y, né?
2 vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1, né? O cosseno de zero vale 1. Então, aqui vai ficar, ó, 1. 2 vezes 1, 2. Então, a função aqui vai valer 2, tá? Vai valer 2. Então, aqui vai valer 2 quando o x for zero. Cosseno de zero vale 1. 1 vezes 2, 2. Tá? Cosseno agora de π sobre 2. Quando o x aqui for π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. 0 vezes 2 vai dar 0, tá? Então, aqui vai ficar 0 o valor de y nesse segundo ponto. π sobre 2 e 0, tá? π. Cosseno de π vale menos 1. Menos 1. Ó, pessoal, o que eu já falei nas aulas anteriores. Temos que memorizar os pontos extremos, tá? Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de π sobre 2 vale 0. O cosseno de π vale menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E o cosseno de 2π vale 1. E aí a gente vai só repetindo, tá? Então, cosseno de π, menos 1, né? Menos 1. Ficou marcado aqui em cima, ó, tá? Então, lembre-se dessa tabelinha aqui, tá? Lembre-se dessa tabelinha, ok? Deixa eu só apagar aqui para voltar lá em cima. Menos 1. Então, menos 1 vezes 2, então o resultado aqui vai ficar menos 2, certo? Então, aqui vai ficar menos 2. Deixa eu só apagar aqui em cima, pronto. Aqui vai ficar menos 2, ok? Vou voltar para a tabela. Eita, para a tabela. Tá? Então, é isso daí, ó. 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, né? 3π sobre 2, ó, no ciclo trigonométrico, ele está aqui embaixo. Aqui embaixo, para esse eixo dos cossenos aqui, vale 0, tá? Então, aqui, ó, 0 vezes 2, 0. 2π, 2π aqui, ó, vale 1, tá? Então, para o cosseno, aqui vale, ó, esses pontos aqui vale 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos, e assim por diante, tá? Então, cosseno de 2π, 2π vale 1. 1 vezes 2, 2. Então, o ponto aqui é 2, certo? E agora é só marcar aí esses valores, ó. Eu vou colocar aqui, ó, π sobre 2, π, aqui 3π sobre 2, aqui 2π. Esse próximo seria 5π sobre 2, né? 5π sobre 2, aqui seria 3π, aqui seria 4, 5, 6, 7π sobre 2, 7π sobre 2, 8π sobre 2, que na verdade 8π dá 4π, né? 8π sobre 2 dá 4π. Aqui é 9π sobre 2. Aqui, agora é tudo com sinal negativo, né? Ó, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, menos 5π sobre 2, menos 3π, tá? Se a gente quiser fazer um gráficozinho aqui mais completo. Agora vamos marcar os valores, ó. Y vai do menos 2, que vai estar aqui embaixo, ó, menos 2. Vou marcar aqui assim, menos 2. E aqui vai estar o 2, né? 2 positivos, tá? Então, eu vou marcar aqui assim, esse pontilhado para cá, pontilhadozinho para cá, né? Se você tiver com a réguazinha aí para fazer mais bonitinho, só fazer aí, tá? Pronto. E agora vamos marcar os pontos, ó. Primeiro ponto é 0 e 2, né? X vale 0, Y 2. 0 e 2. Então tá aqui em cima, né, ó? 0 e 2. O segundo é π sobre 2 e 0. π sobre 2 e 0 vai estar bem aqui. π e menos 2. π e menos 2, ó, aqui embaixo.
3π sobre 2 e 0. 3π sobre 2 e 0 vai estar... Opa! 3π sobre 2 e 0 vai tocar aqui no eixo X. 2π e 2. 2π e 2 aqui em cima. 5π sobre 2 é aqui, ó. Então, só vai se repetir agora, ó. Lote, que o gráfico ficou assim, né, ó. Veio aqui, desceu, subiu. O que é que vai acontecer? Ele vai sempre repetir esse movimento, né? Porque, ó, saiu desse ponto e chegou aqui em cima no mesmo ponto, né? Tá? Então, agora ele só vai fazer o quê? Bate aqui, vai bater aqui embaixo, aqui, aqui em cima, aqui, né? Então, ó, ele vem, ó, tocou, subiu, né? E a mesma coisa para esse lado, ó. Toca aqui embaixo, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Algo mais ou menos assim, tá? Sai um pouco tremido aí por causa da minha mesinha aqui, ok? Tranquilo, pessoal, tá? Então é isso daí que temos, né, para esboçar os gráficos, né? A gente temos que lembrar desses principais valores, tá? Aqui, ó, que é o 0π sobre 2, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e que nesses pontos o cosseno vale 1, aqui em cima vale 0, aqui do menos 1, 0, e assim por diante, tá? Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguindo aí, tá? Qualquer coisa é só falar aí. Vamos seguir aqui para o próximo exemplo. Esboçar o gráfico agora, ó, dessa função. A função, ela é 3 vezes o cosseno de 2x. Então, note que alguém está fazendo o papel do 2x. Então, temos que fazer essa modificação. Então, aliás, alguém está fazendo o papel do x. Quem é que está fazendo o papel do x? Porque a gente sabe fazer, ó, calcular quando aqui for x. Mas no lugar do x, a gente tem 2x. Então, a gente já sabe calcular, ó, o cosseno de 2x, né? Ou quando 2x for 0, quando 2x, que é esse, o que está aqui dentro dessa bola, ó, quando o que está dentro dessa bola for π sobre 2, quando o que está dentro da bola aqui for π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, mas sendo que quando aqui for, ou seja, quando 2x for 0, quanto é que vai valer o x, né? E aí a gente vai ter que fazer essas conversões. Então é só igualar, ó. Quando 2x for igual a 0, bom, aqui x tem que ser 0 dividido por 2, que vai dar 0. Então x também é 0, tá? Ou seja, 2 vezes 0, 0 aqui dentro vai ser 0, ok? Vamos agora calcular esse outro x aqui, ó. 2x agora, eu estou chamando de quem? De π sobre 2, que é os valores que a gente sabe. π sobre 2, né? Esse 2 que está aqui multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar x igual a π, 2 vezes esse 2, 4. Então, x aqui vai ficar igual a π sobre 4. No próximo, 2x eu estou chamando de π, né? De π. Então, aqui, ó, x vai ser igual a π sobre 2. Então, aqui, ó, x vai ser igual a π sobre 2, né? Bom, professor, ainda estou um pouco sem entender. Tá, é só fazer a marcação nesse valor aqui, que é 2x, dos pontos principais, dos extremos. 0π sobre 2, π, π, 3π sobre 2 e 2π. E igualar 2x igual a 3π sobre 2. Nesse caso, para achar o valor de x, tá? Então, você vai, ó, 2x igual a, a 3π sobre 2. Isso implica que x tem que ser igual, ó, 2 passa multiplicando, então vai ficar 3π sobre 4, né? Então, esse valor aqui, ó, de x vai ser igual a 3π sobre 4. Ah, professor, como é que eu sei que está certo? X é 3π sobre 4, então aqui dentro vai ficar
2 vezes 3π sobre 4. Esse 2 aqui simplifica com esse 4, vai dar um 2 aqui embaixo. 3π sobre 2. Então, 2x é igual a 3π sobre 2. Ó, realmente, 3π sobre 2, tá? Só fazer essas continhas aí, tá? É meio que automático, tá, pessoal? Você marca os valores extremos, que é o 0π sobre 2, π e 3π sobre 2. E aí, só faz igualar ao valor que tiver aqui dentro. Nesse caso, é 2x, tá? Então, 2x igual a esse valor aqui, ó. 2x é igual a 2π. Então, quanto é que vai valer x? O 2 passa dividindo. X vai ser igual a 2π dividido por 2, que vai ser igual a π. Então, aqui vai ficar, ó, π, tá? E o valor da função? Aqui é só para marcar no gráfico, tá? Esse eixo x aqui, ó, essa coluna x. O valor da função eu tenho que pegar com esse daqui, que é 2x aqui dentro, ó, tá? Então, eu sei que os pontos, né, os valores dos extremos nesses pontos aqui vão ser, ó, 0, 1, aliás, 1, 0, aliás, 1, 0, menos 1, 0 e 1, né? O valor do cosseno. Então, o cosseno de 2x, mas sendo que 2x está valendo quanto? Ó, 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes 3, 3. Então, o valor aqui vai ficar 3, certo? Cosseno de 2x. 2x está valendo quanto na segunda coluna? 2x, ó, vale π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. 0 vezes 3, 0. Tá aqui. O próximo é o cosseno de 2x. Quanto é que vale 2x? 2x vale, ó, olho na coluna do 2x, o 2x vale π. Π vale menos 1. O cosseno de π vale menos 1. Então, isso aqui tudo, ó, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. O y aqui, a coluna, vale menos 3. Cosseno de 2x. Mas sendo que 2x agora vale quanto, ó? 3π sobre 2. No 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 vale 0. 0 vezes 3, 0. Cosseno de 2x. 2x está valendo quanto agora? Olha na coluna 2x, vale 2π. O cosseno de 2π, ó, vale 1. 1 vezes 3, 3, tá? Então, dessa forma aí que vamos marcar os pontos. E agora vamos lá, ó, marcar o x, ó. No x agora não vai ser 0π sobre 2, vai ser o valor de x. Aí, para marcar no gráfico, eu tenho que olhar a coluna x, ó. E a coluna x é os pontos 0, π sobre 4, π sobre 2, que é sempre agora, ó, se você perceber, é de 45 em 45 graus. 0 mais 45, ou seja, mais π sobre 4, dá 45 graus, que é π sobre 4. Mais 45, 90. Mais 45, 135, que é 3π sobre 4. Mais 45, π. Tá? Então, sempre de 45 em 45. Então, cada pontinho desse daqui vai valer 45 graus a mais, né? Então, aqui vai ficar, ó, 3π sobre 4. Aqui vai ser 4π sobre 4. Mas sendo que 4π sobre 4, né? O 4 eu posso simplificar com 4 e vai ficar apenas π, né? Então, a outra forma de você marcar, ó, é sempre, ó, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, 8π sobre 4 e 9π sobre 4. Ah, professor, mas alguns desses aqui a gente pode fazer a simplificação. Pode. Aqui, ó, né? Poderia simplificar, né? Aí vai ficar aqui, ó, dividir tudo por 2. Então vai ficar 3π sobre... Aqui vai ficar... Espera aí, acho que tá errado. Aqui vai ficar 4, 5... Uma coisa errada, né? Deixa eu ver aqui. É π sobre 4 vezes 2
aí vai ficar π sobre 2, né? Vai ficar 2, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4. Aqui vai ficar 3π sobre 2, 3π sobre 2. Então aqui vai ficar, ó, simplificando, né? 3π sobre 2. 7π sobre 2, 8 dividido por 4 vai dar 2, né? Então 8 dividido por 4 aqui eu posso simplificar e trocar aqui por 2π, tá? É só a simplificação, ok? E aí você vai marcar agora os pontos, ó. Bom, o máximo vai ser menos 3 e 3, então eu vou colocar aqui, bem aqui embaixo, ó, menos 3, e aqui em cima, ó, 3, né? Então, 0 e 3, então o primeiro ponto é no 0 e 3, aqui em cima, ó. O π sobre 4 vai ser com 0, π sobre 4 e 0 aqui, ó. π sobre 2 e menos 3, π sobre 2, aí vai dar aqui embaixo no menos 3. 3π sobre 2, 3π sobre 4, aliás, e 0, então tocou aqui. O π vai tocar lá em cima no 3, ó. π tocou aqui em cima no 3, certo? Aqui vai tocar no 0, né? Porque agora o movimento vai se repetir. No 0, vai tocar aqui embaixo, vai tocar no 0, vai tocar aqui em cima, vai tocar no 0, aí tocaria aqui embaixo, enfim, é só fazer o movimento. E agora marcar o gráfico, né? Então, ó, veio aqui, tocou, desceu, subiu, né? Desceu, opa. E assim por diante, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, aqui embaixo, tocou aqui, aqui em cima, aqui embaixo e assim por diante. Ok, pessoal? Tranquilo? Qual é... Aí agora vamos para os cálculos, né? O domínio da função, né? O domínio da função deixa eu ver aqui. Dá para escrever aqui. O domínio dessa função vai ser qualquer número real, né? Ela não tem problema. O domínio da função pode ser qualquer número real. A imagem dessa função aí, que é a função f, a imagem da função f, ela vai ser formada por todos os y pertencentes aos reais, tal que o y está indo de quanto a quanto. Bom, aqui, ó, mínimo menos 3 e máximo 3, né? Qualquer valor aqui, a função ela assume. Então, menos 3 menor ou igual que y, que é menor ou igual que 3. Já... Qual seria agora o período, né? O período para essa função, ó, eu pego um ponto, vou pegar esse ponto aqui, que é a origem. Marquei, ó, desceu, subiu, chegou aqui. O que acontece agora a partir daqui vai se repetir, né? Vai se repetir. Então, o período é daqui até aqui, né? Esse daqui é o período. Ou seja, π, né? Ó, só vai ser π, tá? Então, o período aqui vai ser π. Em π, as coisas vão começar a se repetir, tá? Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Isso, é tipo, na verdade, é o comprimento da onda, tá? É o comprimento da onda, Giovana. De onde vai para onde ela vai chegando, tá? É o comprimento da onda. Beleza, pessoal? Bom, eu coloquei aqui alguns outros exercícios, mas eu vou deixar que vocês façam, tá? Porque é o exercício proposto aí na página 111 lá do nosso livro, tá? Exercício 111. É a mesma... você vai pegar os exercícios que a gente fez, né? Da função seno, que vai ser aquela mesma coisa, ó.
Eu vou pegar a função 4 cosseno e vou somar mais 3. Então, só vai subir mais 3, descer mais 3, enfim. A função, ó, eu só vou marcar essa função aqui, que é a função módulo do cosseno de x, tá? Módulo do cosseno de x. Bom, eu vou pegar só aqui para mostrar para vocês, ó, a função cosseno de x, apenas o cosseno de x, a gente sabe que é dessa forma. O que acontece agora quando eu pego um módulo, né? O módulo, ele vai fazer com que essa parte negativa aqui, ela não aconteça, ela faça esse repique aqui para cima, ó, né? Então a função ela vai ficar assim, ó. Certo? Então eu vou aqui marcar para vocês, tá? Como é que ficaria essa função cosseno de x aqui embaixo, tá? Cosseno aqui a gente já sabe, né? Ó, que vai ser 0 pi sobre 2 pi 3pi sobre 2 2pi. Aí aqui vai ficar, ó, 0 pi sobre 2, 3pi sobre 2, 4pi sobre 2, 5pi sobre 2, 6pi sobre 2, 7pi sobre 2, 8pi sobre 2 e 9pi sobre 2, tá? Então os pontos aqui, ó, se eu pegar aqui no ponto x igual a 1 aqui em cima e y igual a menos 1 aqui embaixo, você também pode marcar os pontos da mesma forma, ó. Se x for 0, y vai valer 1, né? O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 0 é 1. O módulo de 1 continua sendo 1. Então, eu vou marcar aqui em cima, ó. 0 e 1, tá? Cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, ele vale quanto? Ele vale 0. O módulo de 0 continua sendo 0. Então, π sobre 2 de 0 continua aqui, tá? Cosseno de π. O cosseno de π vale menos 1. Módulo de menos 1, aí vai valer 1. Em vez de ser aqui embaixo, eu vou marcar aqui em cima, no 1, de novo, tá? Porque não pode ser negativo. O módulo vai dar sempre positivo, tá? Então, tá aqui. 3π sobre 2 vale 0. Módulo de 0, 0. 2π vale 1. Cosseno de 1, 1 aqui em cima. 5π sobre 2, o cosseno de 5π sobre 2 seria menos 1. Né? Aliás, é 0. 0, desculpa. O de 3π é menos 1, mas sendo que como está em módulo, vai ficar mais 1. Então, eu vou marcar aqui, ó, em cima, tá? Aqui em cima. Aí sempre vai ser assim agora, né? Sempre se repetindo, tá? Então, como é que faz, ó? Vem pra cá, né? Sempre dessa forma aqui. Certo? Então, ó, poderia aqui. Dessa forma. Beleza, pessoal? Então, esse daqui seria o gráfico do módulo do cosseno, tá? Essa parte aqui embaixo, que ficava aqui para baixo negativa, ela não pode ser negativa, né? Ela seria aqui, assim, ó, né? O gráfico era assim. Mas ela, como é um módulo, não pode ser negativo. Então, o que é que eu vou fazer com essa parte aqui vermelha? Eu rebato aqui para cima. Então, por isso que ela ficou aqui em cima, tá? Rebatido, porque não pode ser negativo. É módulo de x. Módulo do cosseno de x, no caso. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma aí com que a gente calcula o gráfico, né, do módulo. Qual é o período? Bom, o período é onde essa coisa está se repetindo, né, ó. Então, o período é esse pedaço aqui, ó. Esse aqui ela está se repetindo aqui, né, ó. E aqui é tudo repetição, tá? Então, como é que eu faço para calcular? Bom, eu poderia olhar essas meia-luas, né, essa meia volta, ou eu poderia olhar aqui, ó, daqui para cá, né, esse V aqui, esse passarinho, sei lá, essa parte aqui, né?
que daqui ficaria, ó, né? O período daqui até aqui. Π. O período é π, né? Que ele vai se repetir. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, alguma dúvida? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só falar. Vou encerrar a gravação para não ficar muito longo aqui.